Antes do intervalo, a gente falava sobre como a lei da oferta e da procura determina o preço dos bens, inclusive o do dinheiro. A lei da oferta e da procura é uma lei da economia que se baseia no comportamento humano. Ela diz que quando há excesso na oferta de um produto, o seu preço costuma cair. E o contrário também é verdadeiro. Um produto acaba ficando mais caro na medida em que está em falta na praça. Nesse contexto, uma das formas usadas para segurar a inflação é tirar dinheiro de circulação, freando o consumo. Uma das formas de controlar a inflação é através do aumento da taxa de juros. Com o aumento da taxa de juros, fica mais atrativo poupar e investir do que consumir. As pessoas consumindo menos, os preços tendem a baixar. Mas não é só a inflação que vai influenciar a taxa de juros. Existe uma outra variável no mundo dos negócios que influencia as taxas de juros, que é o prazo envolvido nos negócios. Por essa razão, as dívidas de longo prazo tendem a pagar juros mais elevados do que as dívidas de curto prazo em função do risco. Risco, de uma forma bem simples, é o temor de que algo inesperado possa vir a acontecer. E há uma regra básica na economia que diz o seguinte: quanto maior o risco, maior os juros cobrado em função desse risco. Por essa razão é que nos empréstimos que são concedidos sem muita documentação, esses empréstimos estão sujeitos normalmente às maiores taxas de mercado, para que o credor tenha este dinheiro retornado mais rapidamente em função do risco de inadimplência. Mas fica a pergunta: uma taxa de juros alta é sempre ruim? O que você acha? Acredito que a maioria das vezes sim. De repente as coisas ficam mais caras, né? E a pessoa tem menos acesso à compra. Você faz os cálculos daquilo que você ganha e nunca dá, porque sempre eles estão aumentando os juros, né? Sempre tem juros de uma coisa, de outra, e sempre vai aumentando. Quer dizer, e nunca dá. O brasileiro está sempre naquela estaca zero. Para os bancos são bons, mas para as pessoas geralmente são ruins, né? Pela minha experiência com os juros, para mim não está sendo ruim, não. Eu acho o juro de cheque especial muito alto. É o único país que permite que a taxa seja em cima de taxa, como as de cartão de crédito, as taxas dos bancos em geral. Isso aí é uma bola de neve. Se o juro está alto, diminui compras, diminui vendas, exportação, importação, né? A maioria das pessoas acha que juros altos são mesmo um grande mal, principalmente porque o crédito fica mais caro. Mas a coisa não é tão simples assim. E como tudo na vida, esse conceito também é relativo. Se você tem um comportamento vermelho, eu diria que viver com juros altos pode ser mesmo seu pior pesadelo. Porque para você, os empréstimos sairiam pela hora da morte. Agora, se você é daqueles que tem um comportamento azul em relação ao seu dinheiro, uma taxa de juros mais alta pode até ser uma aliada. Geralmente, em épocas de juros mais elevados, os investimentos atrelados a juros de mercado costumam até dar um certo retorno financeiro. Por outro lado, é preciso que a gente entenda que a mesma regra que diz que o risco afeta as taxas de juros também vale para os investimentos. Assim sendo, os investimentos de menor risco terão menor retorno. Os investimentos de maior risco terão maior retorno, principalmente no longo prazo. Para reduzir os riscos de investimento, você deve se utilizar de uma diversificação, mesclando investimentos mais conservadores e arrojados, no fundo, seguindo a boa e velha receita da vovó, não colocar todos os ovos numa cesta só. Hoje demos mais um passo em direção à organização das nossas finanças. Neste programa, aprendemos a importância de ter um comportamento azul em relação ao nosso dinheiro. Aprendemos também alguns conceitos fundamentais relacionados ao funcionamento dos juros e o quanto isso pode afetar nosso bolso. Semana que vem, o planejamento financeiro continua em pauta e vamos ensinar a você como organizar melhor seu orçamento pessoal. Fique cada vez mais em dia com sua educação financeira. Visite nosso site. Um abraço e até a próxima semana.